E vamos agora para a matéria da semana, falando sobre a relação entre a fotografia esportiva e a cultura de estupro, na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os estudos sobre a cultura de estupro apareceram pela primeira vez na década de 70 nos Estados Unidos. O termo foi cunhado pelas feministas norte-americanas para educar sobre a prevalência do estupro no país. O conceito assume que o crime é comum e é a manifestação extrema do machismo e da misoginia na sociedade. A primeira aparição ocorreu nas publicações norte-americanas Estupro, um livro referência para mulheres, em 1974, e Contra a Nossa Vontade, Homens, Mulheres e Estupro, em 1975. Ambos traziam pela primeira vez relatos em primeira pessoa e queriam alertar que o crime era mais comum do que se imaginava. O documentário Cultura de Estupro, feito nos Estados Unidos em 1975, também tratava do tema. Com relatos de vítimas e estupradores, a produção também alerta sobre o papel da mídia em propagar a prática. De acordo com dados do Nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2014, a cada 11 minutos o Brasil tinha um caso de estupro notificado. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo feito em 2014, com dados dos Sistemas de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde de 2011, o número de estupros notificados no Brasil seria de apenas 10% do total do que acontecia no país. A pesquisa ainda mostra que aproximadamente 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou a professora e coordenadora do Grupo de Comunicação e Gênero da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto. Ela expande o conceito de cultura do estupro. É importante pensar, né, e saber que estupro não é só penetração, né? Ele está associado a muitas outras coisas que levam a abusos de formas psicológicas, sexuais e físicas. A gente vive numa sociedade que tende a pensar o estupro, inclusive, como uma coisa normal, apesar de não conseguir nominar estupro a certas situações. Ela acrescenta que os estupradores são pessoas normais. Não são monstros, como tentam associar uma psicopatia. São pessoas normais que, na verdade, cometem um crime, situações normais, que se aproveitam de uma sociedade patriarcal, com resquícios de patriarcalidade machista, aonde, na verdade, o homem é possível tudo e a mulher nada. E aí toda essa esfera, na verdade, ela começa desde a infância, aonde o pênis é exaltado e a sexualidade feminina não é tratada como nada. Então, é sempre exaltada essa sexualidade masculina e é dada esses arquétipos da masculinidade de agressividade, de virilidade. Isso é construído desde a infância. E isso tudo que envolve é cultura de estupro, onde a mulher ela tem que estar associada ao ambiente privado e o homem, na verdade, é dado todo o ambiente público, ele pode fazer o que ele quiser. Também entramos em contato com o professor de comunicação da USP, Ricardo Alexino Ferreira. Ele fala que essa cultura é propagada desde as narrativas mitológicas. As narrativas mitológicas, principalmente envolvendo as culturas patriarcais, tem muitas citações de estupros, né? Então as narrativas mitológicas geralmente elas entram em questões, né, como o inconsciente coletivo e elas vão produzindo elementos simbólicos. No caso, nessas narrativas mitológicas, os deuses mitológicos praticamente quase todos eles estupravam, né? Ou as deusas ou as mortais. Ricardo ainda pontua que o homem é sempre construído como sujeito e a mulher como objeto nessas narrativas. Quando você tem um homem como sendo um elemento de força, de inteligência, e isso leva a uma beleza, uma perfeição do corpo, né? Você tem aí a construção do sujeito. Então, assim, o indivíduo que ele atingiu a beleza física, mas ele não é erotizado, né? Então ele se torna um sujeito. Aquele indivíduo, e vai acontecer muito isso com a mulher, em que o corpo dela é totalmente erotizado, ela se torna um objeto. A professora da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto, diz que a mídia reproduz essa ideia de sujeito e objeto. A gente tem muita imagem que é ancorada por um determinado texto, e esse texto, na verdade, vai dar o tom do que se quer falar. Mas, na verdade, se a gente faz uma leitura isolada da imagem, ela já dá uma narrativa inicial. Quando a gente vê essa imagem da mulher extremamente erotizada, né, esses closes que são dados em determinadas partes do corpo feminino, a gente percebe que existe uma percepção diferente da lógica do masculino e do feminino, aonde, na verdade, o esporte, principalmente o esporte mediatizado, é um ambiente público. E há um reforço de que o público é do masculino. Por que é um reforço que o público é do masculino?
porque é um olhar masculino, inclusive, sobre os esportes femininos. Na edição de 1º de junho de 2013, a Folha de São Paulo publicou uma foto da tenista russa Maria Sharapova com os dizeres: "Quase perfeita. Maria Sharapova supera a chuva, mas não celulite e arrasa rival em Roland Garros." Entrevistamos a fotojornalista e mestranda em comunicação pela Unesp de Bauru, Neide Carlos. Ela não consegue ver relação direta no texto da Folha. Você trata a mulher como um objeto, você trata uma mulher como um ser sem vontade própria e que está ali para ser visto e talvez, né, e acaba conduzindo de uma maneira muito mais distorcida essa questão de ser visto e ser usado, de ser apropriado, né, um corpo que pode ser apropriado que está ali à exposição. E o corpo do atleta, seja qual for o atleta, o masculino também vai estar exposto, mas o corpo da mulher ele vai ser muito mais isso, de uma questão erotizada, e esse caso aí da Sharapova, né, a questão da celulite. E o que tem relevância, uma página de jornal, você falar da celulite do atleta. A professora Soraya Barreto explica como o enquadramento na fotografia esportiva propaga essa cultura machista. Isso é muito fácil de perceber com um olhar um pouco mais atento, por como essa mulher ela aparece, em geral, subjugada ou objetificada, com essa erotização das imagens. A gente percebe isso. Se você olhar no próprio vôlei, os meninos não estão de shortinho, são shorts até bem longos, né? Enquanto as meninas usam um micro short com uma blusa super justa, e a câmera faz questão, no caso do vôlei, de chegar lá, fazer esse close em determinadas partes. Então se percebe muito claro nessas imagens uma erotização muito forte. Também conversamos com a professora de fotografia do curso de design da Unesp de Bauru, Ana Beatriz de Andrade. Ela ressalta que as diferenças entre o corpo feminino e masculino pedem certas adequações para a prática do esporte, e que isso ajudaria a aumentar a erotização. Se a gente observar as fotografias, e não só as fotografias, mas as imagens em vídeos, em movimento, a gente observa o seguinte, a exemplo do vôlei. Existe uma questão do corpo feminino que necessita um outro tipo de movimentação diferente do masculino. Basicamente porque a gente tem peito e tem bunda. Então a gente precisa de uma movimentação para conseguir alcançar o tempo que é diferente do tempo masculino. Por isso que eu chamei a atenção na questão do corpo. O nosso corpo é diferente, independente de sermos altas, baixas, mais gordas. Então isso faz toda a diferença em determinados esportes, por uma questão de ar, deslocamento de ar, no atletismo, na natação, em vários esportes faz diferença, força física. Então, por exemplo, porque no vôlei, as mulheres, claro, a gente precisa de um short mais curto, a gente precisa, por exemplo, na natação, os maiôs, no entanto, mostra o nosso corpo, claro, porque eles têm tamanhos ajustados, né? Então, o que acontece? Nós acabamos como mais desperta um certo tipo de desejo nos homens que têm essa cultura. A fotojornalista e mestranda em comunicação Neide Carlos diz que, por ser mulher, tenta tomar cuidado na hora de tirar a fotografia, mas muitas vezes o uso que fazem dela não é o adequado. Você para pensar no momento em que você vai fazer uma foto, porque você tem que tomar um certo cuidado, ainda mais como mulher, você quer tomar um certo cuidado com algumas questões do corpo, para não expor determinadas situações. Por exemplo, na área esportiva, você tem esportes que exibem bastante o corpo, como vôlei, e às vezes como mulher você tem uma preocupação em não expor tanto essa questão do corpo, mas a questão esportiva, mas muitas vezes você vê a sua imagem perder mais para a estética do que para outras questões que seriam mais interessantes, como o efeito da imagem diferente, um efeito de força, garra, para uma preferência mais para uma imagem mais sensualizada, uma imagem mais esteticamente bonita. Exposição maior do corpo, por exemplo. Ela, inclusive, relata uma experiência que passou em uma redação jornalística. Já aconteceu, por exemplo, de eu cobrir um jogo de futebol, e aí me perguntarem, primeiro, chegar na redação, a primeira pergunta foi pela juíza, era um jogo de futebol masculino, e tinha uma juíza que era bonita, e aí me perguntaram primeiro, você tirou foto daquela juíza que era linda, não sei o quê? Às vezes você se choca um pouco por ser mulher, você não pensa nisso, é uma questão que às vezes você tá ali e não pensa nesses detalhes. Você quer mostrar outras questões que são super relevantes para o esporte, que é essa questão da força, essa questão do esforço do atleta e às vezes essa questão estética sobressai. O professor da USP, Ricardo Alexino Ferreira, diz que a mídia esportiva busca, através da imagem, erotizar o corpo da mulher. Dentro da
mídia esportiva, né, da cobertura envolvendo a questão das atletas, né, é muito comum a tentativa de erotização dessas atletas. Então, muitas vezes, os atributos físicos, como beleza, aquilo que a imprensa ou o jornalista que está cobrindo atribui como sendo beleza, como sendo elemento erótico em relação às atletas, muito mais do que o desempenho que elas têm. Então é muito comum as adjetivações começarem pelos atributos físicos. Então, se for observar nisso, existe uma espécie de transformar essas atletas muito mais em objetos eróticos do que propriamente uma abordagem das atividades que elas desenvolvem como atletas, né, do lado profissional delas. Tudo isso acaba alimentando a cultura do estupro, né? Quer dizer, o estupro necessariamente ele não precisa ser a conjunção carnal, mas ela envolve diversos outros tipos de elementos. Inclusive, nós temos constantemente o estupro simbólico, seria aquele que você tira da mulher a capacidade dela de sujeito, né, decisões, de inteligência, para atribuir apenas essa pessoa como sendo um corpo. Toda essa reflexão sobre a construção da mulher na mídia, tanto esportiva quanto geral, expõe uma cultura enraizada na sociedade. Mas pode acabar tendo um resultado positivo. É o que pensa a professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto. A mídia tem melhorado, a publicidade tem melhorado, tem. Não só porque é boazinha, não. É porque a própria sociedade pede. A mídia, ela trabalha com a tendência social. Ela trabalha com o que está sendo discutido, está sendo falado, está sendo utilizado na sociedade. Então é óbvio que ela traz isso porque ela vai trazer também mais leitores, mais público, mais audiência e mais empatia do público consumidor. Mas isso é negativo? Não. Na verdade, a gente funciona como uma sociedade capitalista, né? A gente trabalha mecanismos de propagação de ideias, de difusão de produtos, de conteúdos, e que bom, por exemplo, que em 2015 para 2016 foi o grande boom do empoderamento feminino e também de outras temáticas ligadas a algumas bandeiras feministas. Como estudiosa de gênero e feminista, eu acho extremamente positivo. Traz um monte de coisa ruim à tona também? Traz, mas pelo esse caráter pedagógico e pelo o caráter massivo que a mídia tem, é extremamente positivo. Muita gente vai continuar da mesma forma que estava antes, mas muita gente vai abrir a cabeça para a discussão e vai tentar entender e compreender como se constrói. Muito bem, após a locução do Heitor Fassini, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Com quem contribuiu com o nosso conteúdo desta semana, agradecendo aos professores Ricardo Alexino Ferreira, Soraya Barreto e também a Ana Beatriz Andrade, além da pesquisadora e fotojornalista Neide Carlos. Conosco agora, para fazer parte da mesa e do bate-papo, além do Heitor Fassini, que fica por aqui, também o Leonardo Del Sante e a Gabriela. A gente começa justamente com a Gabriela Brizotti. Gabriela, como é que foi participar aí da produção do conteúdo desta semana, desta matéria, e quais as suas impressões a respeito desse tema? Um abraço para você. Olá, mesa, olá, ouvintes, um abraço para você também. Bom, para mim, essa matéria, né, foi mais fácil, eu acho, por eu ser mulher também, é uma coisa que está presente no meu dia a dia também, querendo ou não, essa coisa de intimidação por ser mulher ou coisa do tipo. Eu, por exemplo, sempre que eu vou ao estádio, eu sempre vou sozinha, porque meu pai não gosta, coisas assim, então eu vou sozinha com minha mãe. Então eu sempre sinto essa intimidação, no caso, essa coisa por parte dos homens, entendeu? Por ser só duas mulheres sozinha, sempre dá um medo, uma intimidação por estar sozinha num estádio, que é um espaço que tem muito mais homem em volta do que mulher. Bom, então também eu concordei com tudo que falaram os professores e a Neide falou, porque, por exemplo, a cultura do estupro ela não é algo atual que surgiu agora. Está sendo falado pelo caso que aconteceu no Rio de Janeiro, porém não é algo atual. Desde a década de 70, e como o pesquisador, o professor também falou, vem desde a da mitologia, que é onde os deuses estupravam deusas e coisas assim. Então não é algo atual, é algo bem do passado. Uma coisa também que me chamou bastante atenção foi que eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, por que o futebol feminino ele não é tão visto? Aí uma pessoa respondeu, pela roupa que as mulheres usam, se colocassem shorts mais curtos ia ser mais visto. Então isso eu acho que é completamente uma coisa horrível, porque a jogadora não tem que ser vista pela roupa que ela tá usando, e sim pelo futebol que ela joga, se ela joga bem ou não. E não se a roupa dela é curta, ou se a roupa dela é larga, ou o que quer que seja. Pelo desempenho em si, não pelo que ela tá vestindo. E não pelo uniforme dela, aquilo é um uniforme, entendeu? Perfeito. Não tem que usar uma roupa só pra dar visibilidade. Outra coisa também é o caso de juízas. As juízas estão lá apitando jogos,
Aí sai uma matéria, não vai falar se ela apitou bem ou se ela apitou mal. Vai falar o quê? Se ela é bonita. Então a mulher, ela sofre meio que um preconceito em relação a isso. Porque sempre tem que ter o corpo mostrado. Como, por exemplo, também falaram do estupro ser simbólico, que é isso do corpo. E é isso que eu acabei de falar da juíza, no exemplo da juíza. Também tem outras coisas também da intimidação e da mulher ser tratada como que ela não soubesse meio que ela está fazendo, entendeu? Uma coisa assim. É complicado nesse sentido, queria até ouvir a opinião também dos professores. Carlão, pois não, Carlão? Não, eu também concordo, eu achei interessante a fala da Soraya, que foi a primeira a entrevistada na matéria, e dizendo que isso é um ato cultural até, essa colocação da mulher em determinadas situações. E me chamou a atenção até a colocação que ela fez em relação à criança quando nasce, não é? Quando nasce um bebê de sexo masculino, parece que é da vontade da família, do desejo de mostrar o bebê até de pernas abertas, mostrando a genitália. Isso não acontece com a mulher, não é? E aí fica uma ideia de um recato, de uma preservação, enquanto o homem tem que se expor, não é? Então acho que até a família contribui para isso. Carlão, o próprio ex-presidente Collor se vangloriava de dizer que havia nascido um homem dos testículos roxos. De saco roxo. Né? Na verdade, ele disse aquilo grosso no discurso, mas todo mundo entendeu o que seria aquilo. Sim, claro. Então, e isso é muito comum, né? E para quem tem filho, isso fica até evidente, porque você tem uma roda ali de amigos que também tem filhos e isso aparece, né? A exposição. Aí também me chamou a atenção, e aí trazendo um pouco do direito, não é? Tanto que o Alexino mencionou e a professora Soraya, que o estupro não é só conjunção carnal. E essa ideia, ela foi incorporada no direito muito tarde. Não é? Essa ampliação do conceito de estupro só ocorreu em 2009. Porque até então, o estupro era só praticado por homem contra mulher em havendo conjunção carnal. Hoje, qualquer outro ato libidinoso e contra qualquer pessoa pode ser considerado um estupro. Né? Um pai que abusa sexualmente do seu filho, não tem mais aquela distinção, configura também como um ato... que era o atentado violento ao pudor, não existe mais. Né? Não existe de mais. alguma forma foi unificado essas duas figuras criminais. Então, os dois professores, tanto o Alexino quanto a Soraya, acho que eles já anteciparam um conceito cultural e que o direito demorou muito para incorporar na legislação, que só ocorreu, como eu disse, em 2009. Eu queria levantar um tema, Carlão, que tem a ver com isso, mas vai num caminho um pouco inverso, né? Se você tem, por um lado, a erotização do corpo feminino, algumas modalidades que, entre aspas, masculinizam o corpo feminino, fazem com que a atleta sofra preconceito. Vou citar dois casos aqui, a Edinancy do judô, né? E a Rebeca Guzmão, que acabam envolvendo isso. Se o esporte deixa a mulher mais musculosa, ela já é uma mulher masculinizada e deixa de ser feminina. E não se leva em conta a questão do desempenho esportivo. Né? Isso a gente sabe, para quem trabalha com educação física, com preparação física, alguns grupos musculares, dependendo da modalidade esportiva que você desenvolve, você vai ter um corpo mais musculoso. E atrela essa ideia do corpo musculoso a um corpo masculino. Né? Ou você imagina uma atleta do arremesso de peso, do levantamento de peso, com um corpo delgado e com pouca musculatura. É impossível. Né? E se atrela isso a uma coisa masculina, feia, e essa mulher também sofre um tipo de preconceito por causa disso. E outra coisa, essas mulheres com corpos mais masculinizados viram motivo de chacota pela mídia, por programas de humor, por outro tipo de programa, porque ficam chamando elas de mulher macho, sendo que é o corpo apropriado para aquela prática esportiva. Sim. Não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa, se é masculina ou não é. Né? Então isso eu queria levantar também. E outro caso da erotização, que foi bem apontada pelo meu amigo Alexino, eu lembro o caso da Juliana Veloso, atleta do salto ornamental, que numa foto qualquer, ela estava ali no momento de relaxamento, sentada na plataforma ali do salto ornamental, e por acaso ela não estava com o maiô de treinamento, estava com um maiô normal, e ela virou a musa só porque ela estava com o maiô mais decotado. Né? Então isso que é apontado é uma coisa que é amplificada pela mídia, né? E de certa forma é porque existe uma cultura que consome esse tipo de informação.
Tá certo. Então, acho que isso é complicado, é uma coisa ampla e que tem que ser discutida em termos de educação também, né? Você está em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. É claro que é um assunto bastante delicado, polêmico e que ganhou destaque, principalmente nas últimas semanas, né? Depois do caso citado até pela Gabriela, do estupro coletivo lá no Rio de Janeiro. Zeca, as suas considerações a respeito desse tema? Bom, o esporte, por natureza, ele é uma atividade de exibição do corpo. Sim. Se a gente pegar desde o ideal grego da atividade esportiva, dos Jogos Olímpicos, é só a gente ver as esculturas e pinturas que retratam os atletas da época. O corpo apolíneo. O corpo apolíneo, o corpo atlético, né? Eram sempre modelos de conduta para o resto dos mortais. Eu quero citar um texto do Hans Gumbrecht. Hans Gumbrecht é um pesquisador alemão que trabalha como professor de literatura nos Estados Unidos. E há um livro que ele publicou no Brasil pela Companhia das Letras que se chama Elogio da Beleza Atlética. E ao longo desse livro, que é um livro belíssimo, pouco lido, pouco trabalhado no Brasil, ele vai pontuando que o esporte tem uma beleza plástica, que é uma beleza de colocar os corpos em movimento, que é inerente à própria atividade. O que acontece com o esporte mediatizado? Existe, como já foi comentado, essa sensualização, erotização extrema do corpo. E se a gente pensar que a sociedade brasileira é uma sociedade altamente erotizada fora do esporte, basta a gente ver programas infantis. Quais são as nossas musas dos programas infantis que faziam do próprio corpo, da sua beleza, um motivo de atrativo para os pais das crianças? Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Eliana, todas elas sempre com roupas extremamente apelativas, chamativas, etc. Né? Se a gente pegar a nossa publicidade de bebida alcoólica, especificamente de cerveja, a mulher é sempre objetificada como um desejo do consumo, não só da bebida, mas da própria mulher. Né? Então, a nossa sociedade ela acaba por erotizar as relações sociais em todos os níveis. Obviamente que o esporte não ia ficar de fora disso e é por isso que a gente tem esses exemplos que já foram aqui comentados. É o sujeito-objeto, né, pontuado pela Soraya numa das falas, que ela diz que o homem ele é tratado como ser masculino e a partir daí ele é um sujeito. A mulher ela é explorada nesse viés da erotização e em outros vieses que também partem desse pressuposto, ela se torna um objeto. E uma coisa também para acrescentar, disso de ser objeto, o homem normalmente também tem em alguns esportes a exposição do corpo, mas normalmente o enfoque e a composição da imagem dão a entender não necessariamente a erotização dele, dão a entender o ideal de força, atlético, de garra. E a mulher, normalmente, ela coloca muitas vezes em closes, em enquadramentos diferentes que ressaltam mais os atributos físicos, as características físicas dela de uma forma sensualizada do que propriamente como uma forma atlética, como uma forma de força, como uma forma de garra, que são princípios do atleta. E muitas vezes colocando o talento dela em segundo plano para poder mencionar a beleza dela, ou como atleta ou como mulher, e obviamente, na maioria dos casos, como exploração realmente do corpo feminino. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o observatoriodoesporte.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locuções de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.